Por que eu saí da CCB? Olá, meu nome é Júnior, eu vivo na Espanha, em Salvaterra, minha comum era em Ponte Areia. Eu saí da CCB porque eu comecei a ler a Bíblia e constatei que os ensinos da CCB vão contra as Escrituras. Eu saí da CCB porque eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender que a salvação ela não é por obras. Não é por falta do funeral que a pessoa não se salva. O que salva é as obras que a pessoa tem e a vida que levou em boas obras. A salvação vem por fé, mediante a fé em Jesus Cristo somente. Como diz em Efésios 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é um dom de Deus, não vem de nós, não vem das obras para que nenhum homem se glorie. Uma das coisas que também me deixou bastante encabulado foi quando eu li os pontos de doutrina que está na capa do Inário. No ponto número 1 diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. E diz a palavra única, de fé e conduta. Tudo aquilo que eu acredito ou a maneira que eu vivo é na Bíblia que eu vou. Mas na realidade, no dia a dia, a gente é ensinado que a gente temos que buscar a palavra, buscar a guia de Deus, que é buscar a revelação no culto. Então eu observando o Inário e observando o que é ensinado, eu descobri que eu vivia uma grande mentira. Como que a Bíblia é a nossa única regra de fé, sendo que na hora da palavra, na hora da suposta revelação, ele lê ali um versículo, alguns versículos, e depois prega ao contrário do que a Bíblia no contexto geral ensina. Por exemplo, de não julgar as profecias. Como que a Bíblia é a minha regra de fé, sendo que na hora ali eles estão, Deus entre aspas, está revelando alguma coisa ali que vai contra a Escritura. Então, isso eu tomei uma decisão na minha vida que a Bíblia é a palavra de Deus, não o que homens falam. A Bíblia está correta, a Bíblia sempre está correta e homens estão errados. Então, esse foi o motivo. E eu não queria sair da CCB. Eu permaneci ali por algum tempo. Eu permaneci na CCB durante 12 anos da minha vida. Eu era bastante dedicado. E ao descobrir essas verdades, eu acabei também tentando... Não queria sair, porque todo o meu ciclo de amizade, minha família, tudo da CCB. Então, eu quis permanecer ali. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar muito durante os últimos cultos. Foi muito difícil para mim. E eu também eu gravava a palavra, depois ouvia aqui na minha casa, e era sempre contra a própria Escritura, sempre pregando heresias, sempre pregando falsos ensinos, sempre levantando o ego do homem, sempre levantando o ego da mulher, sempre o homem, o culto girava em torno do homem, o culto não girava em torno de Cristo. E eu tenho muitos outros motivos pelo qual eu saí da congregação, mas o Evangelho, ele é o grande motivo. A falta do Evangelho é o grande motivo. E o Evangelho, ele é muito simples. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, o Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, assim como estava escrito nas Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, assim como está escrito nas Escrituras. Então, Cristo é o nosso Salvador. Nós nascemos pecadores. Nós somos injustos, nós merecemos o inferno, nós vivemos uma vida má. A má notícia é que nós já estamos condenados, nascemos condenados, e Cristo viveu uma vida perfeita e comprou nós. Ele pagou os nossos pecados a Deus, ele pagou a dívida, ele pagou a justiça que a lei exigia sobre os nossos pecados. Então o Evangelho, ele é muito simples, ele é Jesus nos salvando, somente Jesus nos salvando. Nada mais, nada menos. Esse é o Evangelho da paz. Cristo é o nosso Salvador. A falta do Evangelho numa igreja, ela torna a igreja não cristã. A falta do Evangelho numa igreja torna ela uma seita. A falta do Evangelho numa igreja leva pessoas para o inferno. Então, não vou prolongar mais o vídeo para que não fique muito longo. Mas ao passar eu vou fazer outros vídeos. Agora eu vou começar a me manifestar mais sobre a minha fé, sobre as minhas posições. Então que Deus abençoe todos vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos.